Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marretando. Nessa aula, eu irei resolver um exercício de ligações soldadas. O que pede nesse exercício? Nesse exercício, ele está querendo que a gente encontre qual que é o ND de cálculo que a gente pode aplicar nessa ligação sem que ela rompa. Vamos analisar detalhadamente cada um dos itens da nossa figura, antes de começar a resolução. Olha aqui. Nós temos duas chapas. Essas chapas, elas estão sendo tracionadas. Aqui nós temos uma força ND tracionando nessa direção e outra força ND tracionando na outra direção, no outro sentido. Qual que é a espessura dessa chapa? Aqui nós temos a notação CH, que representa chapa, e 16, representando que essa chapa tem 16 milímetros. E essa outra também tem 16 milímetros. Além disso, nós temos nesse desenho a largura da nossa chapa, que seria 100 milímetros. Aqui nós temos também um desenho, que é um símbolo que representa a solda que há nessa ligação. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa simbologia. Aqui nessa simbologia, o que nós temos? Nós temos uma seta indicando onde será executada a solda, 10, que representa a dimensão dessa solda, lembrando que isso é 10 milímetros. O ângulo da nossa solda, que seria 60 graus. E aqui, no final, nós temos o tipo de eletrodo que foi utilizado nessa soldagem. Nesse caso, seria o eletrodo E70XX. Qual que é o outro detalhe que nós percebemos só de analisar a simbologia? Olha aqui. Nossa chapa tem 16 milímetros. Logo, nós temos uma chapa de 16 milímetros e uma solda cuja profundidade é 10 milímetros. 16 milímetros, 10 milímetros. O que significa? Isso significa que a nossa solda ela é parcial, ou seja, a minha solda ela não une completamente as chapas. Ela vai daqui a aqui a um pedaço da chapa equivalente a 6 milímetros em que não há solda, tudo bem? Então, isso seria uma solda de penetração parcial. Caso a profundidade da solda fosse 16 e a espessura da chapa também 16, nós teríamos uma solda de penetração total, ok? Dito isso, vamos para a resolução do nosso exercício. Nesse exercício, o que nós queremos nesse exercício? Queremos calcular qual a força de cálculo. Qual que é a maior força ND que eu posso aplicar nessa ligação sem que ela rompa? Simples. ND é nossa força solicitante. Esse D que tem ao final dessa simbologia significa que ela é de cálculo. FWRD é nossa força R resistente. D significa que ela é de cálculo. Ok, a força que solicita a minha estrutura tem que ser sempre menor ou igual à minha força resistente. Logo, para eu encontrar com a máxima força solicitante da estrutura, eu tenho que calcular quem? Meu FWRD. Então, vamos fazer esse cálculo. Para fazer esse cálculo, a primeira coisa que você tem que ir é na página 71 da sua norma NBR 8800. O que tem na página 71 da sua norma? Vamos ver. Na página 71 da nossa norma, nós temos esse quadro. O que está nesse quadro? Esse cálculo é a força resistente utilizado no cálculo de soldas. Qual a fórmula que a gente vai utilizar? Para isso, para a gente descobrir qual fórmula usar, nós vamos analisar quais são as opções que nós temos. Nessa primeira coluna, nós temos 3 opções: penetração total, penetração parcial e filete. O nosso exemplo seria o quê? Uma solda de penetração parcial. Então, nós já sabemos que nós vamos utilizar a primeira opção, a segunda opção ou a terceira opção.
Primeira opção, vocês vão utilizar quando for tração ou compressão paralelos aos eixos da solda. A segunda, tração ou compressão normal à seção efetiva da solda. E a terceira, cisalhamento paralelo ao eixo da solda. Vamos fazer um desenho aqui. O que nós temos no nosso exemplo? No nosso exemplo, nós temos duas chapas unidas por uma solda. Nessas chapas, o que está acontecendo? Elas estão sendo tracionadas. Então, nós já sabemos que vai ser uma opção que tem a tração. Nós estamos sendo tracionados por uma força ND. Agora falta, nós já sabemos que não é cisalhamento, então nós restringimos a primeira ou a segunda opção. E aqui nós temos que essa força ela é perpendicular, ou seja, ela é normal à nossa solda. Então vai ser a segunda opção. Nessa segunda opção nós temos duas fórmulas, para o metal base e para o metal da solda. Nós vamos utilizar as duas fórmulas e o menor valor obtido por essas duas formas de cálculo será a resposta do nosso exercício, ok? Então, vamos lá. Vamos, inicialmente, utilizar a primeira dentre as duas fórmulas que nos foi dada, que seria a 0,60 de AW vezes FW dividido por γ1. O que significa cada termo dessa fórmula? Aqui nós temos que isso aqui seria FW, força, R, resistente, D de cálculo. Nessa fórmula, nós temos que o γW2, de acordo com aquele quadro que eu acabei de mostrar da página 71, vale 1,25 toda vez que você estiver utilizando a combinação normal. FW seria a resistência mínima à atração. Faltou um A aqui, a atração da solda. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco na tabela A4. A W seria a área efetiva de nossa solda, tudo bem? Então, vai ser FWRT, 0,60 de FW, que é a resistência da solda, a W, a área efetiva, dividido por γW2, que é 1,25. Então, vamos lá. FWRD, 0,60, AW, FW dividido por γW1, sendo que nós vamos calcular primeiro o AW. O AW é a área efetiva. A área efetiva é o LW. Quem é LW? LW é o comprimento efetivo de nossa solda. Olha aqui, nossa solda envolve toda essa região. Qual o seu comprimento? 100 milímetros. Mas aqui nós não vamos trabalhar com milímetros, vamos trabalhar com centímetros, ou seja, 10 centímetros vezes o TE, que é a garganta efetiva de nossa solda. Como eu já tinha mostrado no nosso desenho, nossa solda, seu comprimento efetivo TE é igual a 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. 10 vezes 1 vai ser 10 centímetros quadrados, ok? Então, nós encontramos que o AW vai ser igual a 10 centímetros quadrados. Feito isso, nós temos agora condições de calcular o FWRD, que vai ser 0,60 vezes AW, que é 10 centímetros quadrados, vezes o FW, que é quem? A força resistente da nossa solda. Mas onde que nós vamos encontrar essa força resistente da nossa solda? Para você encontrar esse valor, nós vamos numa tabela que está na página 110 da sua norma NBR 8800. Aqui, na tabela A4 dessa página, você vai ter que a resistência à tração do metal da solda será um desses valores. Quando os eletrodos forem da classe 6 ou 60, o valor vai ser 415. Quando for da classe de resistência 7 ou 70, será 485. Quando for da classe de resistência 8 ou 100, será 550. No nosso exemplo, o nosso metal é 70XX, ou seja, o seu valor de FW será 485. Então, nós temos aqui que o nosso FW, de acordo com a tabela, é 485 megapascal. Mas olha aqui,
a nossa unidade aqui está centímetro quadrado. Então, não podemos utilizar megapascal. Nós vamos ter que transformar para quilonewton por centímetro quadrado. Como você faz isso? Simples. Você divide o valor que está em megapascal por 10 e vai encontrar 48,5 quilonewtons por centímetro quadrado. Logo, vai ser 0,60 vezes 10 centímetros quadrados, que é a sua área efetiva, vezes 48,5 quilonewtons por centímetro quadrado, dividido por 1,25. Então, aqui nós temos centímetro quadrado, corta com centímetro quadrado, sobrou quilonewtons. A nossa resposta, caso você faça essa continha, será 232,80 quilonewtons. E esse é a resistência do nosso metal de solda. Agora, nós vamos verificar o metal base da nossa estrutura. A nossa chapa, lá naquela página 71, tabela 8, nós temos que a fórmula da resistência do metal de base é FW vezes RD, que multiplica AMD vezes FY dividido por γ1. O AMD vai ser o quê? Vamos mostrar aqui para vocês. O FWRD é igual a AMD. A AMD é a área do metal de base, a área que o seu metal da sua chapa está em contato com sua solda. Como é que eu vou encontrar essa área? Vai ser o comprimento do seu cordão de solda vezes o menor comprimento, a menor espessura de contato da sua solda com o seu metal de base, por exemplo. Aqui nessas duas chapas, eu tenho esse comprimento e eu tenho esse comprimento, essas duas espessuras. Qual que eu vou utilizar? A menor das duas, ou seja, esse valor, que no nosso exemplo, vale 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Aqui nós temos o FY, que é a menor tensão de escoamento dos metais de base. Por exemplo, se aqui eu tivesse um aço e aqui outro aço, qual tensão de escoamento eu escolheria? Eu escolheria a menor tensão de escoamento entre as duas chapas, dividido por γ1, ok? Que é dado pelo item 4.8.2 da sua norma. Então, isso aqui vai ficar como AMD, que é o LW, comprimento da solda, vezes TE, menor espessura. Então, vai ser igual o comprimento da nossa solda é o mesmo, 10 centímetros, vezes a espessura, que continua sendo a mesma, 1 centímetro. Isso será igual a 10 centímetros quadrados. Agora, nós vamos colocar o FY. E que FY é esse? Lá em cima, nós utilizamos a resistência do nosso metal de solda. Aqui, eu vou utilizar a resistência do nosso metal base. E qual metal base utilizado nesse exercício? Aqui no exercício, ele deu que nosso aço, o aço dessa chapa, é o USE-SAC 300, cujo FY é igual a 300 megapascal. Então, olha aqui. Como no outro trecho do nosso exercício, nós não vamos utilizar 300 megapascal. Porque 300 megapascal a gente vai transformar em quilonewton por centímetro quadrado, simplesmente dividindo por 10. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar 30 quilonewtons por centímetro quadrado. Então, nosso exercício ficará assim: FWRD vai ser 10 centímetros quadrados vezes 30 quilonewtons por centímetro quadrado. Corta centímetro quadrado com centímetro quadrado. Então, a nossa resposta será 272,8 quilonewtons. Olha, nós encontramos que o nosso metal de base resiste a 272,8. E nós encontramos que a nossa solda resiste a 232,8. Qual o valor que a gente vai utilizar? Nós sempre vamos utilizar o menor valor, porque assim nós estaremos a favor da segurança. Qual o menor valor? 232,8.
Então, a resistência da nossa ligação é, na verdade, quanto? 232,8 quilonewtons. Nós utilizamos o menor dentre os valores calculados. 232,8. Agora vai ser a verificação da ligação, que é a última parte do nosso exercício. ND tem que ser menor ou igual a FWRD. Então, o ND pode ser no máximo 232,8 quilonewtons. Então, era isso. Nós encontramos o maior ND que pode ser aplicado. E caso tenham gostado do vídeo, eu peço que, por favor, se inscrevam no seu canal e deixem um curtir aí no nosso vídeo, tá bom? Até a próxima resolução.